Salve, salve, rapaziada, espero que todos estejam bem. Finalmente foi lançado o último episódio da primeira temporada de Tokyo Revengers, o episódio 24. E, gente, que final foda foi esse? A gente terminou com o Kisaki matando o Shifuyu e com a arma apontada para a cabeça do Takemichi. E quando ele dá o tiro para matar o Takemichi, o episódio acaba com um barulho do tiro e ficando tudo escuro. Provavelmente, se você não sabe o que acontece depois, você deve estar louco para saber sobre o próximo episódio. Infelizmente, a gente não tem uma data para o próximo episódio. Vai ficar para a segunda temporada. Seria o episódio 25 da contagem geral e o episódio 1 da segunda temporada. Mas a gente ainda não tem data nem para a segunda temporada. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre todas as informações sobre essa temporada. Se você ainda não viu, o link está aqui embaixo na descrição. Mas espera aí, ainda não saia aqui desse vídeo porque agora eu vou comentar tudo o que vai acontecer nesse próximo episódio. Então já fica comigo aqui até o final para que você entenda tudo. Quando o Kisaki ele vai dar o tiro no Takemichi, as luzes acabam apagando e aparentemente alguém estava salvando o Takemichi. Só que naquele momento ele acaba desmaiando por conta do tiro que ele tinha levado na perna. Mas quando ele acorda e olha para sua frente, tinha alguém muito parecido com o Baji. E quando ele consegue ver o rosto daquele cara, ele percebe que é o Kazutora. Quando ele percebe isso, ele acaba falando: ah, sim, 12 anos se passaram, então ele foi solto, já faz um bom tempo. E quando ele termina de falar, o Kazutora já dá um murro na cara do Takemichi e começa a quebrar ele no cacete. Depois de arrebentar o Takemichi, o Kazutora acaba falando: recentemente eu vi uns caras espancando uma mulher na rua bem assim. Quando eu me meti para pará-los, os caras batendo nela eram membros da Toman. Quando que a Toman se tornou uma organização espancadora de mulheres, eu tô cagando pra você. Eu queria salvar o Shifuyu. Depois a gente acaba tendo uma visão do passado com o Kazutora saindo da cadeia e o Shifuyu esperando ele dizendo: há quanto tempo, Kazutora? Precisa de uma carona? Enquanto eles estavam ali no carro, o Shifuyu diz para o Kazutora: a Toman começou a se tornar uma gangue maligna. Eles viraram um grupo criminoso que nem a polícia pode tocar. Vamos pôr a Toman de volta nos trilhos como era pra ser. Depois a gente vê essa conversa volta pro Kazutora falando para o Takemichi: ele lutou sozinho por todos esses anos. E você, que você estava fazendo? E o Takemichi, depois de ouvir toda essa conversa do Kazutora, ele acaba entendendo que naquela linha do tempo ele acabou se tornando alguém muito mal e que nem o Shifuyu podia contar com ele. Depois o Kazutora continua dizendo: a Toman ficou maior e fez tudo errado, ainda assim você se tornou uma das empregadas do Kisaki. A única esperança era o Draken, mas ele terminou no corredor da morte e ninguém sabe aonde o Mike foi parar. Então o Kazutora pergunta para o Takemichi: para onde a Toman está indo? Muito tempo atrás o Mike disse que ele queria criar uma nova era para os delinquentes, certo? Como ele disse, a Toman se tornou uma gangue enorme: drogas, prostituições, cassinos ilegais e agiotagem. A Toman cometeu todo o crime imaginável. Mas isso é a nova era que o Mike queria criar? Esta é a Toman que o Baji quis proteger? Então o Takemichi acaba lembrando das palavras do Mike lá no passado, dizendo que iria criar uma nova era para os delinquentes, e o Kazutora lembra das palavras do Baji dizendo o tipo de gangue que ele queria formar. Então o Kazutora continua falando: antigamente eles não queriam a Toman terminando assim, certo, Takemichi? O Takemichi responde em lágrimas: sim, tá tudo errado, a Toman que eu amei não era nada disso, ela era sempre radiante. E o Kazutora responde: sim, vamos reaver a nossa Toman. Depois os dois estão partindo para algum lugar e o Takemichi acaba falando para o Kazutora: minhas memórias estão confusas, então eu devo fazer algumas perguntas estranhas para você. Por que a Toman terminou desse jeito? E o Kazutora responde: foi o Mike. O Mike mudou completamente. A Toman mudou pela mudança do Mike. O Takemichi fala: não pode ser. Alguém deve estar por trás disso. Não era só o Kisaki manipulando? E o Kazutora diz: enquanto o Kisaki estava te mantendo refém, o Pachi e o Pea foram mortos. O Mike ordenou isso, é claro. O Mitsuya está desaparecido há meses. O Mike começou a expurgar os membros antigos
amigos da Toman, ele sequer confia em seus amigos. Ele não é mais um delinquente, o Mike se tornou alguém maligno. Agora o Mike se tornou alguém realmente perigoso. Eu quero falar com ele cara a cara, dizer a ele que ele deve se afastar daqueles caras. E o Takemichi pergunta, que caras? Então o Kazutora responde, da violência do Kisaki e do dinheiro da Black Dragon. Se nada for feito sobre essas duas coisas, o Mike jamais voltará a si. Me ajude, Takemichi, dessa vez eu quero ajudar o Mike, eu quero salvar o Manjiro Sano. Então o Takemichi ele já faz aquela expressão que já tá determinado a fazer alguma coisa ali. O Kazutora diz que a Black Dragons é o braço esquerdo do Mike atualmente, e a conexão com o Kazutora e a Black Dragons já é de tempos. Os ex-membros da Black Dragons eram os caras que o Kazutora acabou lutando lá no passado, que fez com que a Toman fosse formada. Então o Kazutora explica para o Takemichi que eles cometeram assaltos, assassinatos e fizeram tudo isso por dinheiro lá no passado e até hoje continuam assim. O Kazutora diz que já está tudo preparado para que ele lide com a Black Dragons e consiga dar um fim a ela. Só que a pessoa que supostamente iria lidar com o Kisaki era o Shifuyu e atualmente ele está morto. O Takemichi acaba perguntando para o Kazutora como o Shifuyu estava conseguindo lidar com o Kisaki. E o Kazutora diz, um dia um detetive veio a nós dizendo ser o irmão mais novo de uma mulher que o Kisaki matou. Então o Kazutora continua falando, a morte da Hinata Tachibana foi dada por ordem do Kisaki. Um membro da Toman acabou batendo no carro em que a Hinata estava dentro e ambos morreram no incêndio que aconteceu. E agora o Takemichi ele percebe que nessa linha do tempo ele não estava lá com a Hinata. Então ele pergunta se o Shifuyu conseguiu achar alguma prova que foi o Kisaki que ordenou aquele assassinato. O Kazutora diz que sim, e por algum motivo aquela prova estava escondida até a sua morte. Então eles chegam em algum beco ali e o Kazutora pede pro Takemichi descer do carro falando que tem alguém que queria falar com ele. Nesse beco o Takemichi acaba encontrando Naoto, só que ele acaba prendendo o Takemichi junto com outros policiais ali, pois naquela realidade o Takemichi era um criminoso. Na delegacia, o Naoto fala, o momento em que você voltou para o presente, o meu mundo mudou completamente. Por você ter mudado o passado, uma grande perturbação foi criada. Eu e você, nós não conversamos desde o ensino médio. Eu sigo na polícia, assim como da última vez, mas você não trabalha em uma locadora. Agora você é um dos aces da Toman. E assim como na linha do tempo anterior, a minha irmã foi morta no dia 10 de agosto. Após isso, eu trabalhei junto do Shifuyu Matsuno para prender o Kisaki e vingar a minha irmã. Sinto muito, Takemichi, você deve estar muito confuso. Na minha posição, eu não tenho escolha a não ser te prender. Então o Naoto ele acaba mostrando um vídeo que aparentemente era a prova que o Shifuyu tinha contra o Kisaki. Nesse vídeo, o Takemichi estava dando uma ordem para alguém, dizendo que ele queria que uma certa pessoa saísse do mapa. E essa ordem era para que esse cara matasse a Hinata. O Naoto acaba mostrando outro vídeo pro Takemichi e nesse vídeo o Takemichi estava muito puto, dizendo que o Kisaki armou isso para ele. E ele não sabia que quem ele queria morto poderia ser ela. Então o Naoto diz, nós procuramos evidências da participação do Kisaki na morte da minha irmã. Esse vídeo é a prova. Então ele diz que o Shifuyu manteve esse vídeo escondido para a proteção do Takemichi. Só que o Takemichi já estava todo desesperado, caindo em lágrimas, pois dessa vez foi ele que ordenou a morte da Hinata. E gente, olha essa cara do Takemichi. Para o Takemichi, agora a morte da Hinata era tudo culpa dele. E ele acaba falando, já deu pra mim. Quantas vezes eu tentei, nada mudou. Na verdade as coisas só pioram. É tudo culpa minha, que a Hina e todos os outros acabaram sempre mortos. Não importa quantas vezes eu tente salvar o Baji, eu não posso voltar e desfazer a sua morte. Não importa o que eu faça, eu não pude salvá-lo. Vamos desistir, Naoto. Eu não consigo mudar merda nenhuma. Então o Naoto dá um abraço no Takemichi e fala, você salvou a minha vida, você não é um inútil. Na primeira linha do tempo, o Draken, o Baji e o Shifuyu não estavam lá. Não poderíamos ter ido tão longe dentro da Toman sem a sua influência. A única pessoa que pode mudar a Toman e salvar a minha irmã é você. Mude nosso mundo terrível em algo melhor, Takemichi. O episódio 25 da contagem
mensagem geral, o episódio 1 da segunda temporada deve adaptar só até aqui. Então, caso vocês queiram que eu traga os próximos episódios assim em formato através do mangá, comentem aí embaixo para mim saber e também deixe o seu like. Lembrando, se você ainda não é um inscrito desse canal, já se inscreva aqui. Então, eu agradeço por você ter assistido até aqui, muito obrigado. Eu espero que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana e falou!